E hoje, né, o tema que eu quero trazer, semana passada nós celebramos o Dia das Mães, né, mas eu quero fazer o Dia das Mães 2. E eu quero continuar agradecendo pela vida da mãe, porque assim, algo muito importante, por causa da influência que uma mãe exerce dentro da sua própria família, né? Uma mãe pode exercer uma influência muito positiva, mas ela pode exercer uma influência muito negativa também. Isso vai do comportamento e da maneira como ela entende o que é uma família e quem são os seus filhos e que eu devo fazer em relação a eles. E eu quero, então, basear este tema, mãe, sua missão e seu valor na família, no texto, em dois textos. O primeiro deles é 2 Timóteo, capítulo 1, os versículos 4 a 5. 2 Timóteo 1, 4 a 5. Vocês acompanham aí? Hã? Houve um probleminha técnico aí, como sempre tem, né? Mas vocês podem acompanhar aí na sua Bíblia este primeiro texto. Lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você para que eu transborde de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e eu estou certo de que habita também em você. E ainda 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos orar ainda. Nosso Deus, nós derramamos o nosso coração diante de Ti, porque as limitações que carregamos só podem ser completadas pela presença poderosa do Teu Santo Espírito a falar em nós e através de nós. Que possamos, então, entender as Tuas orientações, Senhor, nesta manhã. E assim como quando falamos e assim como ouvimos, que o Teu Espírito Santo complete em nós, ó Deus, consolide em nós e firme em nosso coração as instruções que o Senhor tem para nos entregar em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu tenho 2 gatinhos em casa. 2 pets. E a gente gosta muito dos gatinhos, né? A Ana mais do que eu. Mas ele nos serve como um tipo de terapia. Muito bom. Né?
E eu tenho certeza aqui que muitos aqui têm alguns cachorrinhos em casa, alguns bichinhos que fazem a alegria dentro da casa, né? Tenho certeza. E a gente gosta muito. Mas a gente sabe que eles não são nossos filhos, né? Eles são bichinhos entregues por Deus para nos alegrar sempre, né? Nos fazem bem. E a gente está vivendo este momento, a Selma citou agora, é um momento que está uma febre aí, falando desses bebês reborns. Então, e que está agora, ouvi uma frase ontem que era um tema de reportagem que falava assim, da terapia à insanidade, né? E de ver que essas pessoas estão levando os seus bebês de borracha para batizarem. Outros estão levando para o SUS para fazer exames, né? Agora tem até um decreto que os deputados estão colocando para poder colocar uma lei, que eles não estão contendo o pessoal que está levando para fazer exame médico, né? Então isso é uma loucura, gente. É uma coisa que está tomando conta, né? E estamos usando também muito essa palavra identificação. As pessoas estão se identificando com alguma coisa, né? Aí alguns estão chegando a se identificar com cachorros, com primatas, e outros até com cobras, né? Estão se rastejando pelo chão, dizendo que eu me identifico que eu sou uma cobra. Né? Que loucura é esta? Que insanidade é esta? Que vazio é este? E aí a gente para refletir sobre estas questões, né? Até ontem estava citando um momento que tivemos lá em Palhoça, que um congresso de cachorros humanos. Pessoas que se identificam com cachorros foram para um congresso e tinha um treinador humano com um cachorro humano lá de 4 no chão e os outros cachorros ao redor, humanos, e ele fazia assim, ó, vira, e ele virava e todo mundo aplaudia, né? Mas que loucura é esta? Então, nesta febre desses bebês reborns, as pessoas, né, os tendo como filhos. Agora, hoje nós podemos ser pais, mães de biológicos, mas podemos ser pais e mães de coração, não é? Tem pessoas que adotam seus filhos, tem outros que adotam o seu sobrinho, cuidam daquela criança porque gostam. Meu irmão mora na Espanha, ele não pôde ter filhos, mas ele tem pessoas crianças que ele é um pai de coração. Ele cuida, né? Outros que não têm os seus filhos, não tiveram porque não quiseram ter mesmo, mas amam crianças, gostam de crianças, né? E os têm avós de coração, né? Tratam as crianças com muito carinho. Isso é muito bom. E os pais biológicos também. E aqui nós temos diante de nós, né, uma ação, né, em continuidade, porque Dia das Mães, a gente pode celebrar todos os dias Dia das Mães, mas de maneira muito especial, no domingo passado, a gente fez isso, a questão dessa homenagem de gratidão a todas as mães, porque tem um papel muito importante na vida dos seus filhinhos, né? E eu penso assim que é uma justa homenagem que a gente faz
a todas as mães que celebramos aí, né, de maneira oficial. Esse dia aconteceu lá nos Estados Unidos, no ano de 1914, né, um decreto do governo, e que começou lá antes da Primeira Grande Guerra Mundial. Aqui no Brasil, o Dia das Mães, oficialmente, ele teve início no ano 1932, foi um decreto também do então presidente da República, Getúlio Vargas. E essa data se tornou assim tão popular que até no comércio se reconhece como a segunda data mais intensa, né, depois do Natal. Uma homenagem às mães que é sempre muito oportuna. E a gente para aqui para falar sobre isso, né? A gente tem aquele grande estadista também dos Estados Unidos há muito tempo, Abraham Lincoln, que ele chegou a afirmar que a mãe é tão importante porque ela, a mesma que embala o berço, é aquela que governa o mundo, né? Talvez o que ele queria dizer é que ninguém influencia mais uma pessoa do que uma mãe. Aquela que cuida desde a mais tenra idade. Aquela que ensina a dar os seus primeiros passos. Aquela que nutre o seu filho com o leite materno. Mas introduz na vida dessa criança um conceito, um ensino de piedade, né? Passa para ela informações, instruções que essa criança vai levar para a vida. E eu quero me referir exatamente a mães cristãs, né? Obviamente, nesse sentido. Porque eu gostaria de pensar assim, hoje, né, assim com você, sobre essa missão, sobre este valor que a mãe tem dentro de uma casa, dentro de uma família. E destacar aqui esse repertório muito rico que está registrado aqui na Palavra de Deus, nesses textos que nós mencionamos. Mães que se tornaram notórias na história, influenciaram a vida de pessoas, e que a gente quer destacar aqui exatamente neste texto. Por exemplo, Eunice, que foi citada aqui, que era uma mãe que não desistiu de ensinar o seu filho a andar no caminho do Senhor. E 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, ela diz assim: lembro-me da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em você. Então, se a gente prestar atenção nisto, a gente faz uma pergunta: onde que começa a educação cristã? Onde que começa? Né? E a resposta é simples. Ela começa dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Porque é lá que está a base, é lá onde a gente existe mais tempo. A mesma fé que habita na avó, segundo o texto, é a mesma fé que habita na mãe, e é a fé que vai habitar no filho. Isso é importante. Está passando, então, de geração para geração. A mesma fé. Não tem, assim, um hiato entre o que se prega e o que se vive. Né? Não há intervalo entre o ensino e a prática. E Paulo está
reconhecendo isso. A educação cristã, naquela família, começa na avó, que passa para a mãe, para a filha, que passa para o filho, e assim a terceira geração está seguindo as mesmas pegadas. É uma herança. De pai para filho, de mãe para filho. E sabe, meus amigos e irmãos aqui, a nossa geração, ela parece que está perdendo esse vínculo. Parece que está perdendo a sequência. E por isso, muitas famílias estão assim perdendo, de alguma maneira, a corrida da vida. A Bíblia nos ensina que os pais precisam amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, com todo o seu entendimento. E essas palavras que hoje eu ordeno, diz o texto, estarão no teu coração, e você as inculcarás nos teus filhos. Então veja a responsabilidade que uma mãe tem, que um pai tem, de olhar com muita atenção, porque esse tempo passa rápido. As crianças crescem rápido. Quando vê, elas já não estão mais lá com vocês. Elas já se foram. Mas aquele tempo você não perdeu, porque você passou para elas o que elas precisavam ter como ferramenta para que elas pudessem também serem vitoriosas na vida. Então, não existe educação apenas verbal. Os nossos filhos nos observam mais do que nos escutam. Se nós falharmos em viver a fé cristã em casa, a eficácia do ensino espiritual dentro da nossa casa vai desmoronar completamente. Vai cair. Albert Schweitzer, ele chegou a dizer que o exemplo não é uma forma de ensinar. O exemplo é a única forma eficaz de ensinar. Nós, assim, somos, sabe como o quê? Como espelhos para os nossos filhos. Um espelho, para ele ser útil, primeiro, ele não precisa falar muito. Aliás, espelho não fala. Ele é mudo, não é? Ele é mudo. Mas ele é eloquente. Ele não grita, mas ele demonstra, não é? Então, ele tem uma importância muito grande na nossa vida. O espelho, para ser útil, ele precisa o quê? Ser limpo. Né? Se ele estiver embaçado, você não enxerga direito. Mas o espelho precisa ser também plano. Plano, porque senão ele vai distorcer a imagem. Não é? E mais, o espelho ele precisa ser iluminado. Porque não adianta você ter um espelho se você não tem luz. Isso significa que a nossa vida, como educadores, é a maior mensagem que nós passamos para os nossos filhos. E é por isso que o texto aqui vem nos informar, assim, muito veementemente, que a mesma fé que habitou lá em Lloyd, que habitou em Eunice, está habitando agora também no jovem Timóteo.
é o compromisso do ensino. Mas percebam vocês que Eunice ensina Timóteo desde a sua infância. Veja o versículo 14. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Alguns especialistas e estudiosos, do comportamento humano, dizem que relações humanas começam na vida intrauterina. Eu penso que todos vocês sabem que uma mãe que tem assim uma gravidez meio turbulenta, quando ela é maltratada ou quando ela vive os dramas da vida, e às vezes aquelas que não conhecem a Deus, usando drogas, álcool, nicotina, ou vivem uma vida assim de conflitos, de maus tratos, como que isso reflete na vida do bebê, não é? Por outro lado, nós todos sabemos que uma criança que é amada, é desejada, e os pais tratam com carinho o bebê, mesmo lá no ventre da mãe, no ventre materno, como que isso reflete na vida emocional e na vida espiritual dessa criança. Vocês vejam a importância do que nós estamos falando aqui. E aqui Eunice tem um cuidado. E o cuidado que ela teve foi de ensinar Timóteo desde a sua infância. E a palavra aqui descreve assim, desde a vida intrauterina, a palavra original, né? Como os pais precisam fazer isto, né? Os filhos precisam ouvir. Aliás, os filhos, olha, prestem atenção no que eu vou dizer aqui. Os filhos, quando crianças, eles são assim como esponjas. Né? Eu sei disso porque quando os meus filhos pequenininhos, eu estava conversando coisas lá na cozinha e eles estavam lá no quarto. E às vezes conversando coisas com a Ana e de repente eles gritavam, mas o que você mesmo disse, pai? Mas esse assunto não... Eles são como esponjas. Uma esponja, né, é assim, tudo que você ensina, ele assimila, ele guarda. Se você entregar os seus filhos para as babás eletrônicas, se você entregar os seus filhos às telas que está demais por aí, se você entregar os seus filhos aos formadores de opinião da nossa geração, você vai correr um sério risco. Né? Hoje tem filhos que estão desesperados porque o pai pegou o celular para ele poder conseguir almoçar. E ele quase que se tornou uma criança violenta. Então, quem dá regras na sua casa é você, pai e mãe. E o que nós estamos perdendo muito. Não podemos agredir. Você não está agredindo ninguém. Você só está mostrando que a vida
desde a mais tenra idade até a vida adulta, a vida tem regras. E essas regras precisam serem observadas. Mas parece que as pessoas estão largando tudo e deixa aí. Não é assim. Isso pode, isso não pode, isso ainda está valendo. Mas estão querendo misturar as coisas e dizendo, não, tudo vale. Não é verdade. Senão nós vamos viver num mundo, se já está um caos, vai piorar. Então precisa-se, sim, de regras. E aí, tudo que você ensinar, ele vai absorver. Nós precisamos falar, por exemplo, que às vezes a gente não dá atenção a isso. E é uma coisa que é corriqueira na nossa vida cristã, na nossa vida espiritual. Que se falar de salvação para um filho entende o que é ser salvo em Cristo Jesus? Às vezes fala, não, precisa ser salvo, mas você já ensinou isso ao seu filho? Há quem diga, né, houve um congresso, até um congresso da nossa Aliança Pró-Evangelização de Crianças, a APEC, que é dentro da nossa igreja, quem conhece sabe. Num desses congressos se falou de Jesus e se falou de cruz. E uma pessoa se levantou e disse assim, mas que absurdo! Vocês falarem para uma criança de morte. Falar de cruz, isso não é possível. Tem que ser um ensino mais light, mais leve. Não é isso o que a Bíblia ensina. Aliás, na Páscoa, o cordeiro, lá que foi morto, o sangue foi passado nos umbrais das portas para que as famílias fossem libertas, e as crianças estavam lá vendo isso, para entender que aquele era um sinal de libertação e de salvação. Então as crianças, elas precisam, sim, saber sobre salvação. Né? E aí, sobre essa questão da vida eterna. Checar com os nossos filhos. Filho, você tem a vida eterna? Ele fala, o que é isso? Às vezes, famílias cristãs, os filhos não sabem. Eu vejo falar na igreja, mas eu ainda não entendi isso. Então, você explica. Você é pai, você é mãe? Você pode fazer isso. Eu gosto de citar, né? Não gosto de falar muito mais das experiências pessoais, mas essa foi boa, porque o meu filho já grande, uma vez eu cheguei no quarto dele e perguntei, você é salvo em Cristo Jesus, meu filho? E ele brincou comigo, né? Pai, eu estou numa vida meio torta, olha, agora eu estou com uns amigos aí, eu estou deixando esse negócio de igreja, eu não sei, né? Preciso da sua ajuda. Ele entra no clima, né? Eu fiquei espantado assim com ele, aí ele não se aguentou, ele não se aguenta muito, ele começou a dar risada, não, estou bem, estou de boa, pai, tranquilo. Aí eu disse para ele, mas você entende o que é salvação em Cristo? E aí ele falou, você é salvo porque você é filho de pastor? Ele falou, não, eu sou salvo porque eu entreguei a minha vida a Cristo Jesus e Ele me salvou. E ele fez uma pergunta, agora você é salvo? E ele me checa, ele fala, você não é salvo porque é pastor, você é salvo porque entregou a sua vida a Cristo e o reconheceu como Senhor e Salvador de sua vida. Então, os filhos absorvem, né, o que a gente fala para eles. E aí, sobre essa questão que nós precisamos conversar com os nossos filhos, conversamos sobre tudo com eles. E eles nunca vão abandonar você. Sempre virão à fonte para dizer, pai, mãe, o que é isso aqui? Ao invés de muitas vezes perguntar lá fora, eles vêm primeiro perguntar a você, porque você sempre esteve aberto para eles, para conversar sobre tudo. Né? Então é lá dentro de casa que nós precisamos trazer esta gloriosa mensagem da salvação, das sagradas letras, que podem nos tornar filhos sábios para Deus. Eunice
tem plena consciência que a palavra de Deus é inspirada, que ela ensinava a palavra de Deus e que não são técnicas de comunicação, não são psicologia moderna, não é um ensinamento pedagógico que o mundo quer impor sobre os nossos filhos. Nesse quesito, né, é ensinar a palavra de Deus, é ensinar a salvação, é fazê-los entender a palavra de Deus livre, de uma maneira consistente, para que eles não se percam na vida, de uma maneira coerente, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, útil para o ensino. O grande problema, gente, às vezes, é que muitos pais que na verdade são analfabetos de Bíblia. E eu fico imaginando um pai e uma mãe analfabeta de Bíblia ensinando Bíblia para os seus filhos. Então você precisa conhecer a palavra de Deus para poder passar a eles. Você só pode dar o que você tem. E se você tem, passe logo para seus filhos. E a nossa expectativa e a nossa esperança é que neste mês da família, todos nós, pais, filhos, avós, tios, possamos reavivar, assim, no nosso coração, esse privilégio que nós temos, do quê? De ter crianças em nossas mãos que podem ser ensinadas. Já foi constatado, olha só, que 50% dos adolescentes e jovens que entram nas universidades hoje perdem a sua fé. Talvez porque não tiveram uma boa base na infância. Quando você lê sobre Moisés, na fase adulta dele, ele preferiu a degradação do povo de Deus lá no Egito às riquezas e vantagens do reino do Egito. A pergunta é, onde ele aprendeu isso? Com quem ele aprendeu isso? Que ensino foi esse que na fase adulta da vida dele levou-o a fazer a escolha certa e tomar os rumos certos na história da redenção daquele povo? Porque ele aprendeu da sua mãe Joquebede, que o ensinou no caminho, na sua infância, que o educou, que o criou. Por isso, é bem certo as palavras, novamente, do Abraham Lincoln: as mãos que embalam o berço governam o mundo. Ninguém influencia mais um ser humano do que uma mãe. Do que uma mãe de oração, do que uma mãe comprometida com a palavra de Deus, do que uma mãe que vive assim e transforma a sua vida e o conteúdo da Escritura como elemento pedagógico mais importante para a vida da sua família. Não apenas informar, mas, sobretudo, transformar vidas, a começar pelos nossos filhos. Que Deus nos ajude, neste mês da família, a rememorarmos isso que acabamos de ouvir nesta manhã, e voltarmos de todo o coração a um compromisso com Deus, de colocar os nossos filhos nas mãos de Deus, para a glória de Deus. Que o Senhor, que Deus nos ajude nesta missão. Amém? Amém.